e alegra o nosso corpo também. Tá? E a gente tem que a gente diz, a gente alegra Deus também. E Deus, Hashem, adora ver as mulheres bonitas. Isso é muito importante. Agora, sim, eu passo a palavra para ti, Titi, que vai conduzir para nós. Então, por favor. Bom, pegando esse gancho, eu fiz uma iluminação especial, porque eu sempre digo que as mulheres, eu aprendi contigo, a gente tem o poder de dar à luz, e dar à luz em todos os sentidos. Dar à luz é compartilhar o conhecimento, né, da gente, e também essa questão da importância da mulher para levantar o astral da casa, né? Como a gente serve de elo de ligação e nós nos realimentarmos nesse sentido e nos estimularmos nesse sentido. Quando tu começasse a falar que o vestir tem muito a ver com a vida cotidiana, realmente, eu acho que ele está intimamente ligado com os nossos hábitos, com o nosso meio, com o nosso clima, com a nossa cidade, com o nosso viver. E desde março, isso mudou, e mudou drasticamente. E não teria como não impactar isso na maneira de vestir. E eu percebo que a gente vem passando por algumas transformações desde março. Né? Num primeiro momento, usando mais a roupa de casa, depois mudando, e eu acho que incorporando alguns hábitos. Eu vejo por mim, por exemplo, eu não uso mais o sapato da rua por uma questão de higiene dentro de casa, então eu tenho um sapato, primeiro era um chinelo, agora eu já aderi para uma coisa mais bonitinha, uma mule, para ficar dentro de casa um pouco mais arrumada, não ter a sensação que eu só estou de chinelo. E esses dias eu conversava um pouco sobre isso, de como a gente, trabalhando muito, principalmente, assim como tu, eu também, trabalhando muito sentada no meu escritório, como as roupas precisam ser confortáveis. Mas, de outro lado, esse nosso contato via online, como é importante a gente poder também mostrar não só a questão da nossa imagem profissional, mas eu acho que a gente faz uma reverência ao outro quando a gente se veste bem e coloca uma cor, e coloca uma maquiagem, ou faz um cabelo preso, diferente. E esses dias eu fazia uma terapia online e o meu psiquiatra me disse, tu vistes? Eu coloquei um blazer para te atender. E eu disse, sim, eu percebi, e eu fiquei muito honrada com essa distinção dele me atendendo online em casa de blazer. Então, assim, como é importante para a gente o vestir para a nossa autoestima, para a gente poder se olhar no espelho e se reconhecer um pouco dentro da normalidade do cotidiano anterior. Eu acho que esse é um ponto fundamental nesse momento da gente poder pensar de que todas essas incertezas e todas essas mudanças que a gente está vivendo têm pontos positivos, porque de alguma maneira a gente também ficou mais focado pro eu, né? As vestimentas, elas também perderam um pouco da importância num primeiro momento. Eu vejo assim que logo em seguida a gente precisou retomar para poder se enxergar, para poder se reconhecer, né, produtivamente, afetivamente. Eu acho que são várias questões que a roupa traz para a gente, mas assim, eu fiquei pensando nas questões da mudança no vestir. É claro que as mudanças já vinham acontecendo. A questão da nossa quarentena e do Covid-19, ela adiantou algumas mudanças, algumas tendências que já vinham fortes. E uma delas era uma tendência muito forte que já vinha do conforto, do natural, da gente buscar peças com tecidos mais naturais. Já vinha a questão do algodão, do linho, do tricô, de peças handmade, o valor do feito,
né? Peças que abracem a gente, peças que acolham a gente nesse momento. O quanto isso é importante. E eu percebo, assim, toda uma valorização de uma cadeia mais artesanal, agora eu pensando mais em negócios, porque aqui o vestir envolve vários assuntos, né? Envolve um assunto cotidiano, histórico, de hábitos, envolve a questão de negócios, que a moda, nesse momento, está passando por um processo de mudança bem grande e sofrendo um impacto efetivo em função da economia e de como a gente vê movimentos de marcas se ajudando mutuamente, que isso não acontecia antes, as pessoas eram vistas como concorrentes, e agora eu vejo que se criou toda uma cadeia de ajuda, porque a gente sabe quantos empregos a moda gera, a maioria desses empregos são femininos, né? Tem todo um envolvimento e uma cadeia muito importante, onde muitas dessas mulheres são as chefes de família nesse momento, né? Que elas é que vão prover as suas famílias. Então, assim, eu acredito que tem todo um movimento muito bonito de valorização dessa cadeia, da valorização da nossa moda local, da moda nacional, das questões todas artesanais, que eu acredito que já vinham sendo valorizadas, mas cada vez mais, eu acho que vem esse movimento do conforto, do natural. Eu falo demais, vocês me interrompam para a gente... Eu escrevi tantas coisas, mas eu vejo assim que é muito interessante, porque eu acredito que a nossa mudança ela vai ser para melhor, ela vai ser para valorizar coisas que realmente tenham valores para as pessoas. E nesse momento vai ter distinções entre as pessoas. As que vão valorizar muito a questão dessa evolução e as que vão passar batido nessa evolução e que talvez não vão aprender nada com tudo isso e que vão continuar consumindo igual e que, né, as transformações acontecem para quem está aberto para elas acontecerem, para quem tem esse olhar para ver e para poder assimilar. E eu acredito que esse vestir ele vai se dar um pouco diferente de país para país. Por exemplo, aqui, claro, que dependendo das questões de informações, né, um meio com mais informação sempre tem uma assimilação diferente de um outro meio com menos informação. A gente sabe disso. Mas a realidade é que o dinheiro vai estar mais escasso. Então, as pessoas vão precisar ser mais criativas na hora de se vestir. Eu acredito muito que uma tendência super forte que já tinha na Europa aqui vai entrar com força total, que é as peças second hand, ou segunda mão, ou brechós, e a gente poder reciclar, reutilizar. Eu acredito que essa tendência no vestir é uma tendência fortíssima, porque também a gente, nesse período, acho que muitas pessoas refletiram e viram que poderiam viver com menos. Um guarda-roupa talvez mais compacto, mas talvez mais colorido, com peças-chaves de melhor qualidade, né? Menos um consumo por impulso e mais um consumo consciente mesmo, de investir em materiais que tenham maior durabilidade. E aí eu vejo assim que a gente se depara com várias questões, né? Porque o crescimento das vendas online foi muito grande nesse período. Já tem toda uma pesquisa que nos Estados Unidos e no Reino Unido cresceu absurdamente o consumo de moletom, roupas de yoga, roupas de ginástica. E eu acredito que à medida que as pessoas começam a se vestir mais confortavelmente, dificilmente elas vão querer voltar a se vestirem de uma maneira que não seja tão confortável. Entretanto, tem um desejo reprimido aí
de se arrumar para as festas, para os eventos, para uma série de questões. E aí eu acho que entra essa questão dos estímulos. Um encontro pelo Zoom, um Shabat, uma comemoração, uma celebração, uma reunião importante, um atendimento a um paciente, enfim, eu acho que a gente vai em busca, nesse momento, de estímulos para manter a nossa autoestima. E esses dias eu dava dicas de como a gente se produzir da cintura para cima. E hoje eu até coloquei uma flor aqui, eu não sei se dá para ver, porque a luz está atrapalhando um pouco, um batom vermelho, porque eu queria chamar atenção nas minhas palavras, muito mais do que no meu vestir. Mas eu vejo assim que são questões bem importantes nesse momento, porque eu digo, a gente não pode deixar a peteca cair, não pode se abater. E eu acho que a gente oscila muito nesses períodos. Eu vejo assim, eu estou desde que começou a quarentena, eu tenho saído muito pouco. Eu tenho praticamente trabalhado só de casa. E são muitas emoções, como eu digo, a gente oscila. E esses dias eu estava observando como as cores impactam no modo de vestir. Como, dependendo do dia, eu estou muito mais neutra, preto e branco. Como, quando eu estou mais disposta, eu quero usar uma cor. Ou como eu tenho usado as cores, às vezes, para me dar mais disposição. E fazendo uma pesquisa já para o verão, eu percebi que o verde vai ser uma cor que vai entrar fortíssimo. Por quê? Porque, gente, verde é natureza, verde é esperança. E eu acho que o ser humano está sedento do verde. A gente precisa, né, trazer para o vestir as cores, a gente precisa trazer para o vestir a textura da pele, o abraço que está fazendo falta nesse momento. Eu vejo que o vestir tem uma transformação muito importante no impacto emocional das pessoas. E pesquisando um pouco, tem várias e várias reflexões do impacto de o que as pessoas se vão mudar a sua maneira de vestir, se não vão mudar. E tem algumas questões que todo mundo diz que vai depender do tempo que durar esse período que a gente está vivendo, porque a gente sabe que as guerras não foram as passarelas que fizeram as grandes transformações na moda, foram as guerras, foram os movimentos humanos de transformação que trouxeram transformações no vestir, né? E no pós-segunda guerra, a questão da força de trabalho da mulher, que a mulher passa a usar a calça, né, para poder trabalhar. E aí é claro que ela se sente mais confortável em usar a calça e aí ela adere ao uso da calça. A questão da escassez dos tecidos, né, após Segunda Guerra. Mas, por outro lado, o desejo da mulher de se vestir mais feminina. E aí tem até o surgimento do New Look em 47, onde o Dior traz aquelas saias rodadas com esbanjamentos de tecido que por muito tempo no pós-guerra tinham essa escassez, mas tinha um desejo reprimido daquelas mulheres se vestirem mais femininas e mais mulheres, e mesmo as que não tinham tantas condições, elas economizavam para fazer aquela saia e para poderem acompanhar aquele movimento mais feminino, né? De outro lado, na Revolução Francesa, as mulheres não queriam usar mais aquelas anáguas armadas, porque aquilo era um símbolo, né, da aristocracia, enfim, e elas não queriam, né? Eu acredito, eu fico pensando nesse momento onde muitas pessoas estão passando por dificuldades financeiras, que não tem espaço para se vestir com ostentação nesse momento. Eu acho que essa é uma das transformações. Eu percebo que as pessoas estão mais para o menos, estão mais para outras questões. Eu vejo assim que, de alguma maneira,
não é que o vestir não tenha importância, eu acho que ele tem muita importância, mas teve ele tem uma função diferente nesse momento. Eu acredito que o vestir ele tem muitas funções, né? Tem a função da questão da nossa imagem, do nosso estilo, de quem nós somos. E muito de quem nós gostaríamos de projetar. E aí entra uma questão assim que a gente vê lá na China, né, onde reabriram as lojas e aquele consumo desenfreado do mercado de luxo, que até a gente se assusta, né? Porque eu num primeiro momento fiquei um pouco chocada, assim, porque eu olhei e eu disse, meu Deus, mas para que eles estão comprando tanto? O porquê, né, dessa... Mas tem aí uma questão que é importante e que eu acho que se mantém e que é do ser humano. E eu estava lendo até num artigo de uma historiadora de moda inglesa que ela diz que as pessoas se vestem também para mostrar que elas podem, que elas chegaram lá e que elas podem comprar aquele produto de luxo, pela distinção. Então, eu entro numa Chanel, eu compro aquela bolsa para me distinguir, para dizer que eu posso. E eu não sei se, talvez, a gente aqui, por ser um país com muitas diferenças sociais, onde a gente está vivendo muitas questões políticas e econômicas que nos impactam muito emocionalmente, essas questões talvez nos choquem um pouco mais, mas a gente sabe que isso existe e que isso vai continuar existindo. Eu acredito que as mudanças no vestir vai depender muito do conhecimento, do autoconhecimento de cada pessoa, né? Da pessoa poder fazer o uso desse autoconhecimento em benefício, mas também para uma evolução. E priorizar o que são as suas necessidades, os seus valores reais, enfim. Eu fico pensando que desde março eu não vou a uma festa e provavelmente eu não vá por um bom tempo a uma festa. Então, assim, as roupas de festa, elas estão no armário, mas eu fiz já 2 jantares aqui em casa, nós 3, né, a família, e eu me arrumei. Eu disse, eu vou me arrumar, eu preciso me arrumar. E aí entra essa questão do emocional. Eu preciso me arrumar para ter uma sensação que eu não estou tendo tantas perdas na minha vida. Eu acho que tem um pouco isso, assim, porque a gente está com essa sensação de anormalidade e de muitas perdas. Vamos lá, né? A maquiagem eu acho que é muito importante. E eu acredito que é um recurso sensacional para esse momento, assim como as echarpes, como a Adri está explorando, uma moldura de óculos colorida, quem sabe, nesse meio da pandemia, e poder trocar uma moldura de um óculos, eu acredito que é um recurso interessante. Explorar as cores. E o que eu vejo e o que eu sinto é que a moda também ela faz parte um pouco de uma questão de um deleite feminino. A gente gosta de se vestir, a gente gosta de poder estar bonita e se olhar no espelho e ter essa sensação de comprar uma roupa nova. Eu vou ter que ligar o ar-condicionado, 1 minuto. Eu me empolgo e aí começo a sentir calor, né? Eu fico pensando assim que são várias questões, tá? Do vestir. Mas o mais importante nesse momento, eu acho que é o vestir conectado com o momento de cada pessoa. E respeitar o seu momento. Eu vejo que as pessoas, elas reagem de muitas maneiras e elas muitas vezes as pessoas se cobram, eu tô bem, eu não tô bem. Estão dizendo que caiu. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, sim. Deve Tá. ter caído para alguma pessoa, uma ou outra. Mas não, tá todo mundo aqui.
Tá aí? Então Tá aqui, tá. tá todo mundo aqui. Uma das questões que a gente fala nesse momento é que talvez toda essa crise não tenha um efeito tão dramático no vestir, pelo tempo, né? Porque a gente já está vendo nos países, né, na Europa, onde já foi liberado, as pessoas voltando à normalidade, né? Muitas vezes até sem o uso da máscara, mas eu acredito que também as pessoas lá são mais conscientes e mais educadas em muitos aspectos. Aqui, infelizmente, a gente tem uma coisa, não sei, do povo mais transgressor e de talvez não aceitar, de negar um pouco essa questão da gravidade da situação. E aí eu fico me perguntando quanto tempo a gente vai conseguir retomar um pouco essa questão da normalidade, para também ter, porque a gente se veste também muito para sair de casa, né? Então, o se vestir para ficar em casa é uma novidade para a gente. O se vestir não com roupas de ficar em casa, mas com roupas de trabalho, né? Então, assim, eu percebo que algumas coisas vão ficar no caminho. E eu fiquei pensando, quando tu me convidasse para vir, que uma vez eu tinha lido sobre a questão do luto, que no luto não tem vaidade, que as pessoas, né, que tem todo um ritual judaico assim daquilo para a pessoa poder viver. E eu imagino que a gente está vivendo um pouco, de alguma maneira, um luto. Então, a gente resgatar a nossa vaidade, a gente manter ela em momentos que às vezes a gente não está tão bem, é um grande desafio. Muito, tantas coisas. Deixa eu fazer algum comentário tão legal. Uma coisa que tu falou e tem muito a ver com aquilo que a Cabala enxerga como uma grande transformação que nós estamos vivendo de era para uma era em que, e aí saibam, essa era ela vai começar a partir de amanhã com o eclipse e com a entrada da energia que a gente diz que é do calendário judaico, do calendário cabalístico, da energia do mês de Tammuz, o 4º mês lunar, que é o mês do signo de Câncer, que tem a ver com o feminino. Tem a ver, mas é um feminino bem esse da introspecção. Eu entrar para dentro. E toda mudança de era é uma mudança em que se diz simbolicamente que a Lua vai ter o mesmo tamanho do Sol. Quer dizer, a mulher vai ter a mesma importância. Claro que a gente entende que nós ainda temos uma caminhada para acordar, para se erguer, quando a mulher sempre foi muito esse objeto e ela precisa, dentro do vestir, colocar a alma. E aí eu fiquei me lembrando, né, que sim, nós vamos provavelmente mudar a nossa forma de vestir, mas eu acho que nós vamos continuar buscando o feminino, buscando a estética, porque faz parte, o feminino veio trazer a estética, porque harmoniza, né? Harmoniza. Não dá para sair, se tu sai de pijama, tu vai sair aqui na minha rua até o pessoal sai de pijama, mas tu não sai com qualquer pijama, né? Tu sai com um pijama bonito. E tem pijamas lindos, por sinal. Mas tem uma outra questão importante, né? A gente passou a se ver muito na tela. Então o pessoal sabe, de manhã, às 8h30 da manhã, eu sempre estou aqui nas orações da mini aula. Eu não tenho o hábito, nunca tive o hábito de me acordar. Eu sempre me acordei às 8 da manhã. E eu estou tendo que me acordar pelo menos de meia hora, 1 hora antes. Tá, né? Arruma a casa, ajeita tu tem os filhos, eu tenho meus filhos peludos, ajeita a cachorrada, ajeita a casa. Tá. E aí, quando eu termino às vezes a aula, eu me olho, meu Deus, como eu estou descabelada. Acho que eu me esqueci de me pentear. Ou eu fui me descabelando. Mas é que tu tem o olhar, o meu olhar, que eu lanço para mim, é diferente do olhar que as outras pessoas estão tendo a meu respeito. Então, o tempo inteiro eu estou olhando a minha imagem. Então, essa imagem ela tem que estar se reconstruindo.
Então, Eu acredito Fala. muito importante essa questão da nossa imagem se reconstruindo, e principalmente nesse momento. E a gente ficou sobrecarregado em vários aspectos, físicos, emocionais, né, de trabalho em casa, de administração, de filhos, de imagem, eu acredito que as mulheres e as conexões, né, as mulheres, elas têm um poder de se conectar mais facilmente com as outras, e eu acredito que nesse momento essa rede solidária que se estabelece também, inclusive nas marcas de moda, assim, eu acredito que as marcas que não tiverem engajamento solidário, elas vão ficar para trás, porque a gente, entre escolher comprar uma roupa e saber que está ajudando alguém, ou comprar algo e saber que aquela marca não está fazendo nada por ninguém, é óbvio que a gente vai escolher, né? Eu acho que tem várias questões. Esses tempos, o ano passado, eu comprei um óculos de sol de uma marca, e quando eu fiquei sabendo, ela me disse: a gente faz uma ação, é a seguinte, cada óculos de sol, a gente doa um óculos para uma criança carente que precisa, e tu podes customizar a caixinha fazendo uma dedicatória para essa criança que vai receber o óculos. Bom, eu fiquei tão emocionada com aquilo que eu disse: então eu vou comprar 2, porque eu vou dar para 2 crianças. Então já fiz um desenho na caixinha e já fiz uma dedicatória. Então, assim, eu acho que são questões que hoje a gente, o vestir também entra para nós, no nós, não só mais no eu. É muito interessante, assim, como isso se dá, e a questão... Agora tem gente falando a questão das máscaras. E como a máscara, de alguma maneira, ela desfigura a gente, porque ela tira o nosso sorriso, que é uma das coisas que a gente consegue passar tantas informações interessantes sem falar nada, só com um sorriso. Então, assim, a máscara realmente ela me remeteu muito a essa questão que eu te falei do luto, né? Um pouco dessa questão do luto, assim, de não poder ter uma vaidade no momento e a gente entrar para o eu, se enxergar. E aí eu disse: vamos explorar os olhos, vamos maquiar os olhos, porque de alguma maneira a gente precisa se conectar com as pessoas. Sorrir com os olhos, exercitem o sorriso, porque o vestir não é só a roupa, né? É o todo, é a sobrancelha tá bem cuidada, que ela vai aparecer, é o poder de alguma maneira se conectar com as pessoas. E eu noto isso, assim, muitas as máscaras ou brancas, que passam uma imagem mais de hospital mesmo, ou pretas. Então, assim, a gente é um contraste e ao mesmo tempo eu vejo uma reflexão aí dessa questão da gente poder também desenvolver outras conexões e outros modos de vestir, que é aquilo que a gente fala muito, que é o sorrir com os olhos, é o se conectar de outras maneiras. É muito interessante essa questão das máscaras e eu confesso a vocês que até ultimamente eu tenho usado as máscaras combinando com os looks, porque já que é para usar a máscara, que seja uma máscara bonita, para a gente pelo menos fazer uma questão de estilo e de... Enfim, eu vi que o pessoal colocou que as máscaras lembram uma questão das mulheres muçulmanas, e aí entra todo um outro aspecto da questão da burca aí, que a gente até pode fazer um outro encontro para falar, porque tem muita gente que acredita que a burca, né, enfim, as mulheres todas iguais, é um limitador, e ao mesmo tempo tem outras que pensam que aquilo é uma libertação, porque debaixo da burca ela pode estar como ela quiser, estar vestida como ela quiser, com o peso que ela quiser, sem estar preocupada com o olhar dos outros, né? E essas cobranças que eu vejo que aqui no mundo ocidental a gente tem muito em relação à imagem. Mas a mulher brasileira é uma mulher vaidosa,
é uma mulher feminina e eu acredito que ela vai continuar gostando de se vestir, de estar bonita, de estar colorida. Hoje eu coloquei uma flor e eu ainda falei nos stories que a flor simbolizava uma coisa muito da feminilidade, da natureza, da vida, né? Como, inclusive, tem uma italiana, depois eu coloco para vocês, que ela lançou um desafio para as pessoas fazerem as flores em casa e colocarem nos seus looks uma flor colorida, como um desafio para se alegrarem, para um significado, assim, como se fosse uma corrente feminina, muito interessante, assim. E hoje, quando eu falei um pouco dos stories da Flor, depois eu fiquei pensando que é um grupo aqui muito feminino também, e como é interessante, assim como a gente cria, às vezes, conexões inconscientes no vestir para trazer as ligações e uma sincronicidade que eu acho que é muito importante. Eu queria comentar, né, das mulheres muçulmanas, elas por debaixo da burca e dentro de casa, elas se vestem super bem maquiadas, né? Elas são muito femininas, né? Assim como as mulheres judias ortodoxas. E os ortodoxos, eles não se tocam, o casal, é só pelos olhos. Então, toda a comunicação de amor, de respeito, se dá pelos olhos. E nós vamos ter que aprender muito sobre isso, né? Agora, eu acho até perigoso a gente começar a usar muito máscara branco e preto, né? E acho magnífico a gente colorir, né? Uma vez eu contei aqui que eu ponho a máscara quando eu saio para passear com meus cachorros, que tá frio, aí a cachorrinha tá com roupa, combinando com a roupa dela. Porque eu acho que a gente tem que brincar, é o nosso estilo. Quando se fala dessa necessidade de comprar, nós temos uma energia criativa muito grande. É muito difícil hoje, eu estou caminhando na rua, se tiver uma vitrina, eu vou olhar. Talvez eu vou questionar se eu vou comprar, mas dá vontade de comprar. Porque eu quero ter esse colorido na minha vida, eu quero ter o colorido das roupas, né? Acho que é um ótimo momento para a gente poder mudar, guarda-roupa, né? Não tenho dúvida. Sim, eu acredito que agora na pandemia muitas pessoas aproveitaram para fazer organizações. A gente foi criando coisas para fazer, né? Para desapegar, para relembrar, e eu mesma, assim, eu revi fotos, eu arrumei, eu organizei guarda-roupa, eu tirei coisas para doar, eu doei, eu fiz desapegos. Mas, por outro lado, eu acredito que também a gente fica com vontade de ter o novo, porque a gente está num período muito grande já, com uma sensação de estar na mesma, né? Porque parece que as coisas não evoluem, que vão ficando. Então, assim, a experiência de uma compra de uma roupa nova é uma sensação prazerosa. A gente vestir aquela roupa, porque eu digo assim, nesse momento, eu acredito que muitas pessoas foram os cuidados. Eu tive tempo, então eu cuidei mais da minha pele, eu cuidei do meu cabelo. Eu vejo muitas mulheres assumindo os seus brancos. Eu não pintei na pandemia e agora eu resolvi assumir os meus brancos e estou cuidando. Então, eu vejo que também teve um pouco uma libertação de algumas cobranças em relação à imagem. Para algumas mulheres, sim, outras não, e outras desesperadas. Não, eu vou pintar meu cabelo porque eu não me reconheço assim com esse cabelo branco, eu quero fazer a minha unha, eu quero pintar de vermelho, eu quero, né? Então, assim, é muito particular as reações, mas o que eu percebo é que, assim, as modificações mais num plano mais macro, maior, sempre elas vêm ligadas ao conforto, ao que eles chamam de cozy, que é a roupa aconchegante, aquela roupa que te traz aconchego, te abraça, e aí eu acho que entra muito o tricô, roupas assim, o moletom, texturas naturais, né? Mantas, echarpes, as cores. Eu vejo assim que tem muita peças em algodão, porque também há facilidade para a gente poder lavar as roupas.
E aí eu vejo assim que roupas mais difíceis de lavar a gente optou em não usar nesse período. Como as escolhas também foram nesse sentido, assim. Ah, não, se eu tiver que passar essa roupa aí, eu não vou nem lavar. Então eu vejo assim que tem gente perguntando como não vou ficar, eu não consegui ler tudo ali. Depois tu me lê as perguntas. Eu vou te ler agora. Mas eu vi... Tá. Como não ficar como não ficar as grandes grifes depois da pandemia, já que os valores e prioridade mudaram. Muita gente não tem mais dinheiro para investir em supérfluo. Só quero comentar que a Gabi está em Nova York e ela tem bastante coisa para falar de lá também, né? Que interessante. Eu acredito que aí é que entra o second hand. O second hand, eu acredito assim, ó, que vem com força total, porque eu acho que assim vai ser uma alternativa para o consumo dessas marcas mais acessíveis e até eu acho que assim a gente traz a roupa com uma certa história, com um estilo. Eu acho que vem aí essa coisa do... Porque o second hand tem uma diferença entre tem o vintage, que é o mais antigo, o mais brechó, mas o second hand às vezes são pessoas que usaram pouco, quiseram se desfazer por um motivo ou por outro, e outras vão lá e vão ter acesso. E hoje eu acredito que cada vez mais em função das possibilidades através das redes sociais, Instagram, online, a gente não tem mais também as fronteiras aqui. Então, a gente pode comprar de Porto Alegre, ou o pessoal do interior pode comprar em Porto Alegre ou São Paulo. Não existe mais, né? Uma vez a gente tendo a logística da entrega de um correio, o WhatsApp, a compra se realiza, mesmo que a pessoa não queira comprar por um site. Eu digo, o WhatsApp revolucionou essa questão de pelo menos tu poderes falar com alguém do outro lado e perguntar e questionar. Você acha que elas vão se reinventar? Eu acredito que sim. Muito interessante foi a postura da Dior, que eu sempre penso que tem algumas marcas que elas vêm na frente. Por exemplo, a Louis Vuitton, ela se posicionou rapidamente. Foram 3 assim que eu acredito que tiveram um posicionamento dessas de marcas de grifes de luxo. A Gucci, ela parou a venda online dela, não porque não tivesse pessoas que quisessem comprar, mas porque ela entendia que aquele momento era um momento de luto na Itália. Então, ela simplesmente não quis associar as vendas daquele momento, ela achava que não era um momento de vendas. A Louis Vuitton foi a que fez a maior valor, o grupo da Louis Vuitton, em termos de doações. E a Dior lançou uma campanha que eu achei muito interessante, trazendo a relação do homem com o seu habitat. Então, ela traz um surfista enfrentando e falando um pouco de Deus e das ondas. Ela trouxe uma mensagem muito linda para a campanha dela. Depois ela trouxe um gaúcho na Patagônia e a relação dele com os cavalos e com a natureza. São filmes muito lindos de conexões, de novas conexões dessas pessoas. De alguma maneira, elas vão desejar marcas que tenham sentido para ela. Eu mesma, quando eu olhei aquela campanha da Dior, eu digo, meu Deus, que grande sacada, porque é tudo que a gente quer nesse momento, é Deus e a natureza. Então, assim, eu acredito que as marcas vão precisar se reinventar. De outro lado, elas vinham num processo já, fazendo muitos produtos para o mercado, para vender, enfim, para os orientais, que os orientais e os árabes que tinham realmente o poder aquisitivo para essas compras de luxo, e eu acho até que elas estavam um pouco perdidas nesse sentido, fazendo produtos, perdendo um pouco da sua identidade, fazendo produtos para vender. Então, quem é que me compra? São as chinesas, são as árabes, então eu vou fazer um produto direcionado para esse público. Eu acredito que vai ter mudança, sim.
Mas o mercado de luxo, ele é um mercado que sempre, de alguma maneira, ele é desejo, ele tem um público, né, que acende comprar aquilo para aquela questão que a gente estava falando da distinção, ou aquele público que compra aquilo porque tem todo um processo, né, de qualidade que a pessoa preza. Mas eu vejo que, claro, que num momento de recessão o consumo diminui. Isso é inevitável. E as pessoas precisam ser mais criativas. Eu acho que um grande desafio nesse vestir agora do momento é a gente ter um novo olhar para nossas roupas, né? Quem sabe fazer uma consultoria de estilo para ter esse olhar, né? Um outro olhar, explorar cores que nos embelezem, explorar, assumir o que a gente gosta, porque estilo tem muito a ver com escolha de quem eu sou e de quem eu quero projetar. Eu vi que ela botou que os protestos quebraram muitas coisas. E aí muitas marcas vão aparecer na Amazon, na eBay e outros sites desvalorizando ou não entendi. Eu entendi que ela assim ela acha que vai ter uma desvalorização. Acho que sim, em função de talvez banalizar essa venda. Eu acho que é muito de como as marcas vão se posicionar e vão se conectar com ela, assim, vai ser muito do que vai ter sentido para a Adriana, o que vai ter sentido para a Rejane, para a Marilena, para a Patrícia, o que vai fazer sentido na minha vida essa peça, né? Por que eu quero usar essa flor aqui? O que eu quero dizer com essa flor que eu estou usando? Eu acredito muito nisso, no desejo muito mais, claro, em função... E tem toda uma mudança da questão dos desfiles, que não vão ter mais, assim, por um bom tempo, essa questão do style na rua, dos desfiles, de se vestir também para se mostrar para o outro. Eu acho que o vestir vem aqui agora com uma função para o eu. E aí as pessoas vão ter que desenvolver o seu autoconhecimento. Quem eu quero ser, aonde eu quero ir, aonde eu quero chegar, o que eu quero representar. Eu acho que vão ser perguntas essenciais. Sabe aquela história da Alice no País das Maravilhas? Aonde eu quero chegar, para onde eu quero ir. É muito por aí que eu acho que vai se mover o vestir. Eu penso muito nisso cada vez mais. De conexões, de afeto, de que tenham sentido, de solidariedade. E nessa cadeia, eu acho que vai ter muito valorização de trabalhos locais. Talvez essas grandes marcas percam para marcas locais, para marcas que eu sei. Até o comprar online, né? Se parar para pensar, talvez a grande maioria das mulheres não gostam de comprar online, elas gostam de experimentar. Não, a gente gosta da experiência da compra, de levar uma amiga junto, alguém para perguntar como é que eu fiquei, eu gostou, de tomar o cafezinho depois da compra. A compra, às vezes, é só uma desculpa, né? A gente gosta do programa. Exatamente. A experiência de entrar numa loja cheirosa, de ser bem atendida, ou não, e depois a gente falar sobre aquilo. Eu acredito o contato, nós não vamos deixar de gostar do contato com o ser humano porque a gente está sendo privado disso. E é muito estranho essa questão da compra. Muitas pessoas têm me questionado, comprar sem provar é muito ruim, né? E como aprender a comprar sem provar? E aí eu digo para vocês, aí vem de novo a importância do autoconhecimento. Porque a gente vai precisar olhar para o corpo da gente, para a nossa imagem, como ela é, e não como às vezes a gente a percebe.
E eu digo que muitas vezes a gente tem uma distorção da nossa imagem, porque às vezes a gente é muito exigente com a nossa imagem. Então, assim, eu enfrento isso, claro que no dia a dia, pelas questões de tamanho e porque também as marcas vão ter que desenvolver padrões de tamanho que não tem. A marca não está aparecendo. Ela não quer O que aconteceu aí? Isso acontece porque o Zoom ele se move pelo som. Então, se alguém abrir o microfone, a imagem vai para a pessoa que abriu. Então, eu acho que assim, vai ser muito importante também, nesse momento, ela abriu o som, a pessoa conhecer o seu corpo. Sim, com toda certeza, né? Tem uma outra coisa interessante que acontece, que quando a gente compra, e compra, enfim, pelo Instagram, pelo WhatsApp, na nossa própria cidade, na cidade, às vezes ou a dona vem entregar, isso é um carinho, né? Isso é um carinho, e comprando na minha cidade eu posso trocar, porque eu vou experimentar, eu vou poder estabelecer uma outra relação. Isso para mim já aconteceu com algumas questões com comida, com pessoas que produzem máscaras também, né? Então eu estabeleci já novas relações com essas pessoas. É muito interessante como, de alguma maneira, em que a gente está tão isolado, como a gente se reinventou para se reconectar. E eu digo isso em vários aspectos. E esses dias eu questionava, já há muito tempo, né? Entrou aí. O meu filho de 12 anos que está sentindo muita falta dos amigos, porque, claro, que os contatos estão muito, enfim, limitados nesse momento, que eles não estão indo para a escola. E é tão interessante como as crianças simplificam os sentimentos, né? Ele me dizia assim, de tudo, o que mais me faz falta são meus amigos, porque a aula online eu já me adaptei. O ficar em casa com vocês está ótimo. O esporte eu estou, de alguma maneira, descendo, jogando a minha bolinha ali embaixo. Então, assim, mas os amigos, mãe, fazem muita falta. Ele tem toda a razão, né? Eu acho que, nesse momento, o que a gente mais sente falta são os contatos. Então, nesse sentido, eu acredito que a gente, de alguma maneira, está restabelecendo alguns contatos, às vezes numa compra, né, em dar um retorno para uma comida, uma teleentrega, que daqui a pouco um fornecedor novo que se reinventou nesse momento, e eu acho que tem muitas pessoas nesse momento buscando criativamente se reinventar, porque as atividades, muitas atividades prejudicadas, né? Mas eu penso que a gente vai sair melhor disso tudo. Eu sou muito positiva, eu quero acreditar que quando passar tudo isso, que a gente vai ter um aprendizado rico dessa situação. Eu trouxe esses dias para os meus stories a minha avó paterna, veio da Alemanha, né, na guerra para o Brasil, e ela passou por 2 guerras. A primeira guerra lá na Alemanha, e a Segunda Guerra eles vieram antes para o Brasil. E ela sempre me dizia, muito interessante, que em tempos de guerra a gente precisa ter música boa em casa, que de alguma maneira a gente tem que buscar estímulos para se vestir, para se cuidar. É tão interessante porque os valores mudam, né? As questões vão se modificando. Então, de alguma maneira, dentro do nosso microespaço, como eu digo, seja do home office, botar flores no home office, né? Botar um cheirinho, criar ambientes, né? O vestir da casa e o vestir do ambiente também é importante. Muito bom, é isso aí. E
E isso também vai nos ajudar a criar uma noção de tempo, porque nós também estamos perdendo a noção de tempo, né? Porque a mudança, ela sabe, ela já está se escrevendo, ela já está se montando. A Gabi continua escrevendo ali, falando de que, de alguma forma, projetaram as raivas nessas grandes empresas, né? Como se elas fossem as culpadas. Dentro da Kabbalah, a gente acaba tendo um olhar da providência divina. Bem, Gamzu Letová, quer dizer, tudo é para o bem. Às vezes a transformação vem com uma outra forma de guerra, né? Então, essa transformação que nós estamos vivendo e que está pegando também as questões da moda e as grandes empresas, né? Com certeza vai trazer uma coisa que a Titi falou super importante. Pequenas confecções, né? O pessoal vai acabar se dividindo, vai acabar fazendo que nem hoje comida, ou quem faz máscara. Tu tem uma pessoa na esquina está fazendo comida, outra pessoa na outra esquina está fazendo máscara. Então, tu vai ter no teu entorno pessoas que também vão te vestir, né? Eu acho que a Titi deu um probleminha ali no computador ali dela, na internet. Acho que agora ela caiu, deve entrar de novo. Perguntas, gente? Questões? Vou esperar a Titi voltar. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Gente, perguntas, comentários? Mais alguém? Eu queria trazer uma questão, eu não sei se alguém trouxe alguma pergunta, mas só para a gente fazer um fechamento. E um apelo, prestigiem as marcas locais. Né? Eu trago muito, eu trabalho com várias marcas pequenas, locais de moda, e que delas tem um trabalho muito lindo, muitas costureiras, muitas bordadeiras, assim, é uma rede. A moda, ela traz uma rede muito bonita de mulheres trabalhando, de geração de emprego, de assim, quando eu digo, quando a roupa chegou lá no varejo, tem toda uma cadeia para trás, muito grande, produtiva, de suprimentos, de uma série de questões que são muito importantes e que a gente, de alguma maneira, quer que tenha um impacto menor econômico nesse momento e que estão se reinventando e buscando o online para fazer essas vendas do jeito que, né? Mas isso que tu falasse das próprias donas, eu vejo que hoje em dia cada vez mais as donas das marcas estão assumindo os seus papéis, multipapéis, não só de atender um WhatsApp de uma venda, de fazer uma entrega, de tudo, né? De coordenar equipes. E isso se dá no micro, né? Na microempresa, como nas maiores, das equipes, né? De grandes empresas. E um dado que eu li essa semana é que, por exemplo, a Zara está fechando 1.200 lojas físicas no mundo todo para investir no online. E eu sempre penso que o grupo da Zara, que é o Inditex, é um grupo sempre muito à frente em relação de mercado de varejo. E eu acho que eles, claro, de alguma maneira, várias marcas de moda, tanto nos Estados Unidos, lojas grandes, pediram falência como uma maneira de lidar com as suas dívidas para poder não fechar, para poder não acabar, né? Em momentos de crise, se reinventar, criar alternativas criativas de vendas, de equipes, e principalmente de propósitos de marca. Eu acho que aqui entra uma questão assim, qual é o propósito do vestir nesse momento? Qual é o propósito dessa marca? Essa marca tem a ver comigo, ela vai me representar, ela é sustentável, ela faz um trabalho solidário, interessante. Eu acho que são várias questões que a gente vai se perguntar antes de comprar alguma coisa. Ou de vestir, enfim. Muito bom. Gente, mais alguma questão?
Eu só queria comentar uma coisa engraçada com a Patrícia, que aqui em Nova York, a gente que é gaúcha, é uma coisa muito interessante, porque como a gente não tem espaço aqui, tu começa a comprar menos. Eu não estou dizendo turista, eu não sou mais turista. Quando eu era turista, eu queria comprar tudo que eu via pela frente. Mas quando tu mora aqui, como a gente não tem espaço físico, agora, por exemplo, em 3 meses eu estou me mudando pela segunda vez, para ter uma ideia. Tu tem que se desfazer das coisas. Eu não tenho onde guardar, eu não tenho armário, eu não tenho... Então, o que acontece com o nova-iorquino é que ele começa a comprar o que ele realmente precisa, sabe? Sim. Eu não compro mais como antes, que eu comprava o que eu bem entendia, porque eu gostei. Eu compro aquilo que eu preciso. Eu uso até acabar. Eu tô precisando agora de um tênis. Meu tênis está andando sozinho. O comportamento é completamente diferente, sabe? Quando tu vive num lugar diferente, sabe? A compra não é por impulso, é por necessidade, né? Porque a compra, a gente vive aqui uma compra muito de impulso, muito de emoção e não tanto voltada para a necessidade. Eu acho que aí também vai ter umas mudanças. Aqui vai ter. Pela questão da escassez financeira. E outra coisa engraçada que eu percebi nas pessoas aqui é que elas não dão tanta importância para certas marcas, assim, sabe? Elas compram aquilo que elas acham que é necessário, independente da marca. A não ser que, claro, se é milionário, aí tu não vai dar bola mesmo. Mas se tu não é, que a maioria não é, elas vão comprar aquilo, não importa. Elas vão numa Magazine ou como é que falou? Agora me deu um branco, que é second change, agora me esqueci em português, brechó. Aqui, antes eu não gostava de... Eu tinha uma ideia de que estava com uma energia ruim aquela roupa, sei lá. Mas agora eu acho a coisa mais natural da face da terra. Inclusive, as minhas roupas eu deixo em brechó e compro muito. Porque é barato e já é uma coisa natural, né? Uma tendência também. E as pessoas precisam se desfazer pela questão do espaço também, né? Não tem espaço, não adianta. Não tem, a gente mora em lugares muito pequenos, os apartamentos em Nova York. E isso está muito dentro da energia da circulação, né? Tu tem que circular. Tem que circular as roupas também. A gente tem que circular agora tudo. Dinheiro, a roupa, ideias. Gente. E reciclar, né? Ressignificar, reciclar. Eu acho que são vários res, né? Renascer, ressignificar. Mas, e outra coisa, só para dizer que é interessante, é que como chama atenção o jeito que a gente se veste. A brasileira sempre vai ter... Ai, gostei desse teu short. Onde é que comprou? É do Brasil. As brasileiras realmente têm um jeito diferente de se comportar, de aparecer, de se vestir. Mais vaidosa, eles gostam acho. mais. Sempre. Isso é muito interessante. Juro que eu vou fazer o último comentário, posso? Pode. Claro. Não, é que eu assisti uma reportagem que mostrava uma loja em São Paulo que tem excelentes roupas, todas elas já foram usadas, e aí a pessoa vai, escolhe a roupa que quer porque tem um evento naquele dia, usa e devolve. Então, assim, é um aluguel. E a loja está crescendo estupidamente. Então, é uma maneira de reciclagem diferente, quer dizer, ela é usada por aluguel e a loja está usando roupas muito boas. A cultura do compartilhamento, né? Eu achei genial aquilo. Roupas de bebê, roupas de adultos.
Eu acho que isso vai se dar em muitos mercados. Eu me dei conta, assim, por exemplo, nesse período, eu quase não usei o carro. Meu carro ficou na garagem. Né? Será que vai ter sentido a gente... Tem várias coisas que eu acredito que a gente vai se questionar. De outro lado, a gente ficou mais em casa, né? Eu trabalhei muito de casa. Que bom que eu tinha o meu espaço em casa. A gente já trabalhava muito de casa. Mas eu vejo assim que as pessoas que não tinham um espacinho em casa com privacidade, que agora buscam também. Tem toda uma mudança, eu acho, que da gente ressignificar determinadas coisas, se dar conta que, por exemplo, pode ir lá alugar uma roupa para ir na festa, pode alugar daqui a pouco uma bolsa, não precisa ter aquela bolsa. O carro, né? Enfim, os espaços. Eu acho que assim, a gente... Essa questão do compartilhamento, eu acho que ela vem muito forte em vários setores. Os coworking já estão aí, muitos, né? Sim. Os coworking. Ninguém mais tem o seu próprio escritório só para... Já dividem espaço há muito tempo. E agora as próprias empresas vão se dar conta que é possível, né, as pessoas trabalharem remoto com os seus home offices e que dá certo, né? Eu acho que aí vem toda uma mudança. Inclusive, eu trabalho com várias empresas na área de dress code, que são as regras de vestir da empresa. Então, assim, eu fico pensando, agora eu vou ter que falar sobre o dress code online. As regras de vestido, o dress code, o que seria, o que a gente sugeriria para as pessoas nesse momento? E eu até vou aproveitar o gancho e já vou sugerir, né? Roupas com cores que apareçam na tela, que iluminem o rosto. Maquiagens leves ou que chamem atenção em algum ponto, alguns colares, acessórios, explorar, né, o cabelo preso, talvez, enfim, uma echarpe bonita, né? O que a gente enxerga é daqui para cima. Então, explorar essas questões do estilo e das regras de vestir e de se portar, inclusive nas reuniões, né, onde existem mais pessoas. Eu acho que é uma nova visão para o vestir e para o se portar também. Ótimas dicas. Fala, Regiane. Tem um livro do Alvin Toffler, que, se não me engano, 1967, A Terceira Onda, que ele já fez toda essa situação de se trabalhar de casa, o quanto as pessoas iam economizar de trânsito por ano e de translado, de tudo. Era super, super avançado e é o que nós vamos viver isso agora. E isso foi, acho que, 67, o livro dele, A Terceira Onda. Imagina, que visionário! Nós vamos viver isso agora, de trabalhar de casa. Eu acredito que em termos, as famílias têm ganhos com isso. Tem mais convívio, mais tempo em casa. E de outro lado a gente vê outras questões também, claro, que da violência, o lado B também, né? Então, assim, eu acho que são muitas questões, há muitas conversas aqui. Eu disse que eu não ia falar mais, desculpa. Amei. Obrigada, Eu Patrícia. também, foi um prazer. Amei, foi muito bom. Gente, eu queria agradecer, Titi, pela tua presença. Eu também. Nos coloriu, nos trouxe de volta à moda, o se vestir, gostar de si, se arrumar sem culpa, só porque está em casa. Né? Sim. Mas mais do que nunca agora é hora realmente da gente estar bonitas em casa, estar bem vestida em casa e confortável. Né? Pra gente. Claro, exatamente. Aprender isso. A gostar Eu acho que essa é a grande diferença do vestir. Nós vamos nos vestir para nos nutrir da boa autoestima. Exatamente. E eu acho que faltou durante todos esses anos. É importante a gente se veste para o outro,
mas tem uma medida. Quando a gente desequilibrou, tem que voltar para dentro e realmente recuperar esta beleza interna. Tá? Sim. Eu queria convidar vocês para acompanharem a Titi no Instagram, tá? No Dicas da Titi e no @Patrícia Hermann. Ou só procurar. E o hashtag é Dica da Titi. É muito legal. Assim, ó, não tem mau humor ali, né? É um astral só, é super bacana, é divertido, porque eu te acho divertidíssima. E a Titi faz a vida ficar muito normal, natural, né? Porque ela mostra a família, Vida real. Vida real. É muito legal. Vale a pena, gente, tá? Deixa eu só ver mais aqui. O pessoal está agradecendo. A gente agradece. Eu agradeço imensamente esse momento. Foi maravilhoso. Ó. Muita gratidão. Muito obrigado. Tá? Te convido para na próxima semana estar aqui com a gente, né? Para poder ouvir. Nós temos já outros convidados e que a gente possa voltar a te ter aqui, Titi, mais à frente, para a gente poder continuar conversando sobre moda. Tá bom? Com certeza. Muito obrigada. Uma linda noite para todas vocês. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Lembrando que amanhã, não esqueçam, nós temos nosso encontro para falar do novo ciclo lunar de Tammuz e o eclipse lunar. Tá bom? O eclipse solar, já mudei. Obrigado, uma boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau. Eu vou te mandar as fotos.